Olá, pessoal, eu sou o Matheus. Eu estou aqui de novo com a Sara. Nós somos do programa Interação Universidade e Escola e estamos aqui para corrigir a terceira semana do PET 4 de Biologia. O tema dessa semana é a análise do DNA. E, gente, já para ressaltar, estamos aqui para sanar as dúvidas de vocês. Então, qualquer coisa que passou em branco, se vocês não entenderam, mandem mensagem para a gente pelas nossas redes sociais. Nós estamos à disposição para responder vocês e a gente quer passar esse conhecimento da melhor forma possível. Espero que vocês estejam gostando e vamos aos primeiros exercícios. Bom, essa semana eu vou estar respondendo a questão 1 do PET de vocês, que fala que 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA. Essas bandas são faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Observe que os DNAs dos casais e compare-os com o do bebê. Que casal pode ser considerado como os pais biológicos do bebê? Bom, a resposta para a questão, essa é a resposta 3. É a resposta C, que fala que são os pai, a mãe e o pai 3. Por quê? Quando você vai fazer uma análise dessas, você tem que comparar as bandas do bebê com as dos supostos pais. Se o bebê apresenta uma banda preta, vamos supor, se você contar de cima para baixo, a bandinha 3 dele é preta, você tem que procurar qual pai e qual mãe também apresenta essa bandinha preta. É assim que você vai descobrir qual é o pai e qual é a mãe. Nesse caso, para você descobrir para você resolver essa questão, você começa contando de cima para baixo. Na bandinha 7 do bebê, você vai ver que ela tá preta. Se você comparar todas as bandas dos supostos pais e mães desse exercício, você vai ver que a única mãe que apresenta uma bandinha preta na posição 7 é a mãe 3. E aí que você tem sua resposta. Se você for comparar as outras bandas, como suposto a banda 3, você está vendo que a banda 3 é preta. A mãe, a dela é branca, mas a do pai é preta, que foi o que eu disse. As bandas vêm ou do pai ou da mãe. E é aí que você analisa. Eu vou corrigir com vocês a questão 2. A impressão digital genética, DNA fingerprint, é um dos testes desenvolvidos com o avanço da engenharia genética. Já disponível em alguns laboratórios, seu resultado se traduz num padrão de bandas semelhantes ao código de barras utilizados no comércio. Tal impressão genética dá a identidade individual de forma segura. No DNA fingerprint, o que se observa são A. Moléculas mistas de DNA e RNA, B. Segmentos de desoxirriboses, C. Fragmentos de ribose e de grupos fosfatos, D. Sequências de DNA, E. Proteínas chaves codificadoras pelo DNA simples. Então, para essa questão, a gente pode fazer uma analogia do DNA fingerprint com a nossa digital. Como o próprio enunciado já diz, a impressão digital do DNA. O que a sua impressão digital faz? Ela difere você das outras pessoas. Só você tem a sua impressão digital. Nenhuma pessoa vai ter uma igual. Então, ela é usada para definir, para confirmar que você mesmo é dono daquele documento. Então, é uma marca que só você tem e ela é exclusiva para cada indivíduo. O DNA fingerprint nada mais é do que sequências do DNA que apenas você tem. E elas se diferem de indivíduo para indivíduo. Eu tenho uma sequência, Sara tem outra, vocês estão assistindo tem outra. Então, ela é muito importante, por exemplo, na biologia forense, quando vai fazer reconhecimento de corpo, por exemplo, quando morrem pessoas morrem muitas pessoas juntas, tipo em grandes catástrofes, também é usada para reconhecimento de culpados de crime, né? Reconhecimento de paternidade também. Então, ele é um processo, é um teste que ele é muito importante na biologia forense. Então, como eu já disse na explicação, a resposta certa é a D, que o DNA fingerprint são sequências do DNA que apenas você tem e ela se difere de indivíduo para indivíduo. Vou passar agora para a questão 3. A questão 3, ela é meio chata, viu? Vou falar para vocês, ela é bem chatinha. E eu vou ler ela para vocês. É uma questão da Unicamp, então costumam ser questões mais chatinhas mesmo. A prestigiada revista Science elegeu como um dos principais avanços científicos de 2017 um caso de terapia gênica em crianças portadoras de atrofia muscular espinhal do tipo 1.
uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva de músculos esqueléticos e morte precoce até os 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, o vírus não patogênico que continha uma cópia normal do gene em questão foram injetados em 15 crianças doentes. As crianças tratadas sobreviveram além dos 2 anos e apresentaram melhoras na capacidade de movimento. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase a seguir. Os vírus injetados nas crianças foram capazes de restaurando a produção de que passaram, então, a controlar adequadamente outro espaço. Então, aqui temos as alternativas. Gente, para corrigir essa questão, eu acho mais fácil que eu explique o que acontece, né, o que aconteceu nesse experimento, do que eu ler essas alternativas. Então, a gente vai meio que responder isso junto. Por exemplo, vocês lembram que nas outras aulas, nas outras correções, aliás, nós falamos de terapia gênica? Ou, se não me engano, foi na primeira correção que a gente fez. O que é a terapia gênica? A terapia gênica nada mais é do que substituir um alelo anormal, o alelo que causa doença, pelo alelo normal. No caso desse experimento, eles buscavam atingir aonde? A medula espinhal, para que introduzir o gene de interesse, o gene normal, para que essas células voltassem a produzir essa proteína tão importante. Então, o que foi feito? Já vamos responder essa questão. No caso desse experimento em específico, eles buscavam atingir a medula espinhal, como eu já disse. E atingindo ela, eles pudessem introduzir no sistema nervoso central, nos nossos neurônios, nos neurônios daquelas crianças que foram tratadas, aliás, cópias de um gene normal. Para que eles fizeram isso? Para que aquelas células elas voltassem ou começassem a produzir novamente essa proteína de interesse e causar com isso uma melhora de uma capacidade de vida, né? Dar uma vida para as crianças próxima do normal, vamos dizer assim. Então, a alternativa certa é a C. Os vírus injetados nas crianças foram capazes de atingir a medula espinhal e introduzir nos neurônios uma cópia normal do gene, restaurando a produção da proteína essencial à função dos neurônios da medula, que passaram, então, a controlar adequadamente os músculos. É uma questão que assusta. Ela é uma questão que realmente assusta. Ela é bem complexa, assim. Eu preferi meio que explicar a resposta, né? Dando a resposta assim dessa forma, para ver se tornaria menos difícil para vocês. Então, eu espero que vocês tenham entendido e eu vou passar a palavra para a Sara. Para a questão 4, fala que o Jornal da Folha de São Paulo, em junho deste ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete: Polícia Federal usa bituca de cigarro e DNA para curar ataque de facção. A notícia tratava do uso da genética molecular para identificar criminosos por meio de identificação de DNAs presentes na cena de um crime. Sobre esse assunto, é correto afirmar que as mutações e a mitose, que embaralham as diferentes combinações genéticas, são os processos responsáveis pela geração de variabilidade genética na espécie humana, o que permite identificar cada pessoa como sendo única. B. Nós possuímos variabilidade genética, como, por exemplo, temos um número de cromossomos diferentes, o que permite, em uma análise genética de DNA presente na cena de um crime, identificar um criminoso. C. A identificação de pessoas por meio da análise de DNA baseia-se no uso de enzimas de restrição, que são moléculas capazes de sequenciar o DNA, assim demonstrando de quem é o DNA presente na cena de um crime. D. Na eletroforese, os fragmentos de DNA maiores, por serem mais pesados, correm em uma maior velocidade ao longo do gel e se depositam, portanto, mais proximamente ao polo positivo no final do processo. E a eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas. O uso de enzimas de restrição para cortar o DNA gera um padrão de fragmentos que é característico de cada pessoa, que seria uma impressão digital molecular.
Bom, a resposta dessa questão é a E. E por que, que as outras estão erradas? A, ela está errada porque ela está falando que a mitose gera variabilidade genética. Isso é incorreto, isso não está certo. O que gera variabilidade genética é a meiose. É ela que você vai ter a troca de genes, é na meiose. A mitose ela não gera variabilidade genética. A B, ela está errada porque ela fala que nós possuímos variabilidades, como, por exemplo, temos um número de cromossomos diferentes. Isso está errado, por quê? Todos os seres humanos, eles possuem 46 cromossomos no total, sendo que 23 vem da mãe e 23 vem do pai. Desses 46 cromossomos, 44 são cromossomos somáticos e 2 são cromossomos sexuais. Por isso que essa está errada. A C, ela está errada porque fala que a análise de DNA baseia-se no uso de enzimas de restrição, que são moléculas capazes de sequenciar o DNA. As enzimas de restrição, elas não sequenciam o DNA. O que elas fazem é elas clivam sequências específicas do DNA, gerando fragmentos. Elas não fazem sequenciamento. A D, ela tá errada, porque ela fala que os fragmentos de DNA maiores, por serem mais pesados, correm uma velocidade em maior velocidade. Isso não é correto. Os fragmentos que correm em maior velocidade são os menores fragmentos. Os fragmentos maiores, eles correm muito devagar e às vezes eles podem nem sair do lugar dependendo do peso deles. Quem corre mais rápido são os menores fragmentos. E aí, ela tá correta porque fala que a eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas. Sim, com o uso de enzimas de restrição que clivam sequências específicas do DNA e geram fragmentos. Esses fragmentos eles vão ser separados através da eletroforese em gel, que vai correr esses fragmentos, separando os maiores fragmentos dos menores fragmentos, que daí foi o que eu expliquei na outra alternativa. No final disso, cada um desses fragmentos vai gerar um padrão que vai ser utilizado para identificar um indivíduo. Na 5, fala que um gene de uma espécie de água-viva foi inserido no genoma de camundongos. O resultado do experimento foi percebido quando esses roedores ficaram expostos à luz ultravioleta e, devido à presença de certas proteínas, brilharam. A técnica pode ser usada para marcar células cancerosas e, com isso, identificá-las no corpo de uma pessoa. De acordo com o experimento realizado e o desdobramento dessa pesquisa, é correto afirmar que A. As proteínas sintetizadas pelo camundongo teriam que ser injetadas em um tumor e elas se difundiriam para as demais células, permitindo marcá-las. B. Ocorreu a produção de proteínas que fica fluorescente nas células do camundongo, revelando que houve expressão dos genes de água-viva. C. Houve a inserção de moléculas de RNA de água-viva no genoma de camundongos e elas se expressaram produzindo as proteínas fluorescentes. D. Os genes de água-viva promoveram a formação de ribossomos nas células de camundongo e estes conseguiram produzir proteínas fluorescentes. E E. As pessoas com câncer teriam que ingerir as proteínas fluorescentes para que fossem identificadas as células com tumores. Bom, a resposta para essa questão é a alternativa B. Por que essa é a alternativa B? Bom, o fato dos roedores brilharem significa que eles codificaram essas proteínas específicas que reagem à luz. Essas proteínas elas foram codificadas porque o gene da água-viva foi incorporado ao genoma dos camundongos e se expressou. É por isso que essa aí é a alternativa correta. Bom, obrigada por mais uma semana. Eu vou dar tchau para vocês agora. Até o próximo PET, até semana que vem.